frente, a gente vai começar agora. Vou só esperar o pessoal chegar. Comissão organizadora, por gentileza. Todas. Vai dar início ao nosso 11º seminário. Aqui tá grande, né? Boa tarde a todos. Com grande prazer, estou aqui em nome da comissão do 11º Seminário Interno de Pesquisas Mário Santana, do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena do Instituto de Artes da Unicamp. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos desse pessoal aqui da comissão, a nossa coordenadora do programa, a Larissa Neves e a Graça Navarro, por toda a dedicação para que este evento acontecesse. O seminário interno ele acontece desde 2013, pensado como um espaço de reflexões, diálogos e experimentações. Se muitas das vezes a pesquisa acadêmica é uma caminhada solitária, seminários surgem justamente com o objetivo de possibilitar trocas. Também compreendemos a importância que a gente se afirme como artistas pesquisadores, dentro desse lugar acadêmico, dentro da academia, que tantas vezes tenta nos distanciar deste lugar. Por isso, este também é um momento essencial para a gente refletir como que a gente quer se colocar nesse universo. Este ano partimos da temática Saberes em Rede, Interconexão, Permanência e Divulgação Científica, reconhecendo que o potencial de uma instituição de ensino reside na valorização da riqueza humana que a compõe. Buscamos estabelecer um diálogo sobre direitos humanos e sobre a construção de uma rede ancorada na diversidade dentro do Instituto de Artes da Unicamp, enfatizando experiências e epistemologias dissidentes. Também desejamos ampliar a reflexão sobre saberes relacionados ao ambiente acadêmico, incluindo demandas que atravessam o universo digital. Pretendemos tecer conexões entre a pesquisa artística e cultural e as novas exigências tecnológicas, como o uso do repositório de dados de pesquisa, o REDU. Um ponto crucial nas exigências atuais é que ele se tornou obrigatório, não sei se vocês já estão sabendo, e também registrar metadados nessa plataforma. Tudo isso visando ampliar a divulgação de acordo com a especificidade de cada pesquisa. Essa prática ela não vai favorecer apenas a interconexão profissional, mas também potencializa o alcance dos saberes produzidos e garante um gerenciamento seguro e inteligente dos dados gerados por nós. Mas afinal, o que são metadados? A gente espera sair desse seminário com algumas respostas ou com mais perguntas. Além disso, este é o momento de pensarmos como estamos estabelecendo nossas redes dentro do nosso programa. Então, para isso, na quarta-feira, às 2 horas, aqui nessa sala, a gente tem nossa avaliação do programa. E é essencial a participação dos discentes e também dos docentes. Nosso seminário também é um espaço de divulgação de pesquisas. Incentivamos fortemente que vocês conheçam os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nos nossos programas. Então, participem dos fóruns e das mesas temáticas. A programação, as informações vão estar sempre na frente de cada sala. Desde 2018, o seminário ele leva o nome de Seminário Interno de Pesquisas Mário Santana, em memória ao professor, que foi um grande entusiasta desse evento, 2016, 17 e 18. Nesta primeira edição, nós prestamos homenagem à nossa professora Silvia Geraldi, artista, educadora e pesquisadora, que fez da dança um caminho de criação, transformação e cuidado, e que há 2 meses sentimos a sua ausência. A Silvia, ela foi professora do curso de bacharelado em Ciência em Dança.
mês do nosso programa. Ela atuou como coordenadora de junho de 2017 até abril de 2021. Por meio da sua dedicação e trabalho, ela elevou o programa ao patamar de excelência, com nota 6 na casa. Mas, muito mais do que qualquer nota, Silvia foi uma pessoa amorosa, generosa, de extrema sensibilidade e inteligência. Silvia foi minha primeira professora no curso de bacharelado em ciência perigosa, há 11 anos atrás. A primeira professora que pacientemente me ensinou sobre a importância de como dançar, muito mais do que o que dançar. Ela me mostrou que ninguém poderia me colocar sobre nenhum rótulo. Indiretamente me encorajou a dançar verdadeiramente. Eu pude aprender muito com Silvia ao longo dos anos. Já no mestrado, tive o prazer de conhecê-la um pouco mais da Silvia, além de artista, pesquisadora e professora. Até então, a Silvia foi a única pessoa que, faltando um dia para o meu casamento, em uma conversa informal, eu falei para ela que eu estava com o friozinho da barriga. Mais do que subir em cena. Amorosamente, ela me respondeu: na dúvida, respire. Como homenagem, eu convido, antes de dar prosseguimento para nossa abertura, nossa mesa, eu gostaria de convidar a todos para a gente celebrar e lembrar de Silvia com um minuto de silêncio. E assim declaramos aberto nosso 11º Seminário Interno de Pesquisas Mário Santana. Gostaria de passar a palavra para a professora Larissa. Obrigada. Obrigada, Ju. Bom, estou como coordenadora do Viagem Agradecer. E a minha fala é muito rápida porque ela é apenas um agradecimento à comissão organizadora. A gente está muito feliz que o seminário está acontecendo esse ano. O trabalho foi um trabalho hercúleo de organização e inteiramente com a autonomia do corpo discente. Então, desde a idealização de todas as atividades até a organização de todas as mesas e a realização nesses dias também por conta do corpo discente. Então, assim, a gente está também falando em nome do corpo docente, agradecendo e entendendo que esse seminário interno é muito importante que aconteça, que a gente tenha esse diálogo e muito feliz que ele tenha acontecido também dessa forma, com tanta autonomia e tanta vontade de que o seminário acontecesse. A professora Graça e eu demos um apoio no que era necessário apoiar como docentes, né? O que precisava assinar, o que precisava pedir, né? O que precisava dar andamento nos processos internos da universidade, mas a realização da nossa equipe de estudantes. Então, agradecer muito e que a gente tenha muito seminário, muitas trocas, muitas conversas, debates e que sejam 3 dias muito maravilhosos de trabalho e de realização de fotos das nossas pesquisas. Obrigada.
tinha um valor aqui. Ah, esse aqui. Vai sair reclamando do institucional. Do calor do momento. Boa tarde, pessoal. Queria pedir para quem está chegando, pode vir chegar para esse lado também, pode sentar no chão aqui mais pertinho, tem uma arquibancada aqui mais liberada, aí a passar na entrada fica mais fluida. Boa tarde a todos. Agora eu vou convidar os professores Dr. Gilberto Alexandre Sobrinho e a professora livre-docente Silvia Maria Santiago para compor a mesa Racismo nos programas de graduação e pós-graduação. Qual o protocolo para lidar e se proteger dessas violências institucionais? E antes de mais nada, assim, eu fico muito feliz. Eu acho que desde a minha caminhada aqui no mestrado, que já está se encerrando, acho que esse foi o momento que eu mais desejei que ocorresse, porque o racismo dentro dessa instituição é algo que atravessa constantemente os alunos de forma material, simbólica, teórica, e ainda ouso dizer espiritual. Assim. Então, eu fico muito feliz de estar com duas pessoas de grande relevância de produção, mas também de pensamento e atuação dentro dessa instituição, e que essa mesa seja um ponto de partida para a gente refletir e principalmente se engajar. E eu falo no sentido de que não só pessoas semelhantes a mim que tenham que se manifestar, mas pessoas principalmente, né, entendendo a grande maioria do que se compõe as artes cênicas e a dança daqui da Unicamp, que tem sua grande contingência, tanto no corpo docente quanto no corpo discente, pessoas brancas, e que muitas vezes a gente não tem como aliados, ou quando tem, a sua minoria, assim, né? Então, que isso seja um campo de reflexão, mas antes de mais nada, um engajamento de corpo, de arte, de presença. Agora eu vou apresentar aqui, falar minimamente. Também falei quem eu sou, né? Melhor. Tá escrito aí, né? Duas grandes estrelas aqui, mas eu sou da UNB, eu faço mestrado aqui em Artes da Cena, sou baiana, humorista de Oxum e sou orientanda de Renato Ferracini no teatro. Agora vou apresentar aqui os professores. O professor Gilberto Alexandre Sobrinho é professor associado do Instituto de Artes, coordenador da pós-graduação em multimeios. Ele é professor de estudos do cinema e do audiovisual do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação, do IA na Unicamp. Realizador de curtas-metragens, documentários com foco na cultura afro-brasileira. Atua na pós-graduação em multimeios e artes visuais. Fez pós-doutorado no Departamento de Cinema da Universidade de Nova York, pela FAPESP. Foi professor visitante no Departamento de Cinema na Universidade Estadual de São Francisco, nos Estados Unidos. CAPES e outra coisa que eu não vou saber falar. E na Fulbright. uma pessoa que sabe falar, né? E na Universidade Ibero-Americana, no México. E a professora docente Silvia Maria Santiago possui graduação em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas desde 1982.
doutorado em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas, desde 1997, e pós-doutorado na West Michigan University. Atualmente é professora associada da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em avaliação em saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação de sistemas, projetos e programas de saúde, saúde da mulher, accessibility e ações em saúde pública. É atuante na assistência junto a populações vulneráveis. Foi diretora executiva da DEDH, Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp até maio de 2025. Agora eu passo a fala para vocês. Muito obrigada mais uma vez pela presença e disponibilidade da presença. Boa tarde a todos. É uma honra para mim o convite, realmente formulado pelo Mauro, e esse acolhimento tão bonito de hoje. Professora Larissa, agradeço, professora Glácia, professora Mariana, que já há um bom tempo nos conhecemos aí nas atividades, né, de populações vulnerabilizadas. Então, para mim, hoje é um momento muito importante, de muita responsabilidade também, na medida que eu percebi que hoje é a primeira atividade do seminário, né, a abertura do seminário. Então, muito interessante que vocês tenham escolhido esse tema, né, enfrentar esse tema, eu acho que é essa a minha proposta, o professor Gilberto, que seja uma oportunidade de que a gente possa conversar sobre ele, né? E conversar sobre ele, especialmente aqui na universidade. Só muito rapidamente, fazendo um revival aí da minha presença na universidade, né? Eu vim para cá em 77 estudar. Sou de São Paulo, da periferia de São Paulo, e estudar aqui em Campinas, numa situação assim, até de uma certa incredulidade, né? De uma pessoa da periferia, uma menina negra, de fazer medicina aqui. Mas essa talvez tem muitas questões, né? Imagina de uma aluna, tal, mas eu acho que a grande questão foi que durante muitas décadas eu estive aqui como uma pessoa, um certo limbo, né? Não podendo ou não devendo assumir a identidade que eu tinha na periferia de São Paulo, que era de uma jovem negra, né? Então, fui ao longo dos anos tangenciando as possibilidades, né, tanto de aprendizado, de ensino na medicina e depois na profissão. Eu fui contratada docente em 1985. Esse ano fez 40 anos. Mas essa descaracterização ao longo de décadas da minha identidade como pessoa negra, ela foi resgatada principalmente com a vinda em grande número de estudantes negros para a universidade. Então, a discussão que foi posta inicialmente pelos estudantes da Universidade Estadual de Campinas sobre a necessidade de se ter cotas aqui, ela fez o resgate de muitos professores, de muitos servidores negros, negras, que viviam tangenciando a sua própria identidade, né, para uma sobrevivência institucional. Então, esse movimento, vocês podem imaginar o quanto ele foi doloroso e o quanto ele foi de
pagamento de muitos dos colegas e de muitos dos servidores com quem, ao longo dos anos, eu pude conviver e que talvez não tivessem tido, não tiveram, porque saíram antes da instituição, essa oportunidade que foi fundamental de resgate das identidades de quem já estava aqui, né, como eu, por exemplo, o resgate da identidade de pessoa negra, né, e de como que ela se configura e de como que ela pode atuar a partir dessa chegada, né, e todo ano chegando mais e mais estudantes e servidores também, logo a partir das cotas de docentes negros. Quer dizer, é a universidade podendo se configurar com a sociedade brasileira, ou pelo menos apontar um caminho que mais ou menos se aproxime do que é a nossa sociedade. E esse seminário, né, Carta do Racismo, me colocou assim, e a demanda que traz, que vocês trouxeram, né, no tema, que é como fazer, como identificar, que providências tomar, né? Isso colocou para mim, e aí como membro da universidade, como membro docente, uma questão que foi uma questão colocada na diretoria de direitos humanos, quando a gente passa a discutir exatamente quais são as medidas necessárias, o que a gente precisa ter na universidade para o enfrentamento do racismo. E aí eu pude contar com a presença do professor Gilberto, que acho que colocou no centro da nossa discussão que estávamos discutindo esse tema a partir dessa instituição, não de outro lugar. E o que é essa instituição? É uma escola, né, é uma universidade que tem por princípio, tem como por atividade fazer ensino, fazer pesquisa e fazer extensão, fazer assistência, né? Logo, eu acho que é isso que está colocado hoje para a gente na discussão daqui. O que essa universidade pode contribuir para que a gente entenda e possa enfrentar de uma maneira, vamos dizer, talvez mais abalizada a questão do racismo na nossa sociedade. Então, essa discussão começou há uns 3 anos atrás, claro que ela vem de muito tempo, né? De muito tempo aqui, há muito tempo a gente peleja essa questão com as oportunidades, com os casos de violência racista e como que a universidade dá conta disso, como que essa instituição enfrenta isso. Mas a partir da chegada, né, dos estudantes, dos estudantes cotistas, e aí também eu colocaria os estudantes indígenas, mas tratando mais especificamente da chegada dos estudantes negros, a universidade foi fortemente, tem sido fortemente chacoalhada em relação à questão do racismo, mesmo que isso não esteja colocado tão explicitamente. E aí, acho que talvez uma das atividades que a gente, ou uma forma de gestão que a gente fez questão de colocar para a diretoria, era de estar sempre de portas abertas. E isso foi muito importante, porque muitos casos chegaram para a gente. E é interessante isso, né? Apesar dessa ser uma rotina da minha vida, né? Sofrer racismo nos lugares onde vou, aqui, a gente está sempre sendo, vamos dizer, apunhalada por essa questão. A gente vê que os casos, eles são casos particulares. Ou seja, as pessoas são afetadas pelo racismo de
maneira individualizada, que toca a sua subjetividade de maneiras muito diversas, né? A partir de diferentes questões que são aquelas fundantes de cada pessoa humana. Então, o enfrentamento dessa questão, ela deve considerar os casos. Essa foi uma das lições que a gente foi aprendendo. E que os casos possam nos orientar à formulação de política. Então, o que significou isso para nós? Que a gente precisa aprender, que a gente precisa pesquisar. Que apesar de eu ser uma mulher negra, e que desde a minha juventude estou aqui, isso não significa que eu conheça o racismo como ele se apresenta na universidade. E pressupor isso pode levar a medidas que não sejam as mais abrangentes ou as políticas mais adequadas. Quer dizer, aprender com os casos, pesquisar os casos, formular políticas e estabelecer medidas de enfrentamento e, principalmente, medidas de cuidado com a pessoa agredida. E daí, a partir dessas reflexões, a gente formulou um programa, um serviço, na verdade, de enfrentamento ao racismo, que é o SAER, dentro da Diretoria de Direitos Humanos, mas que teria como um dos seus objetivos organizar essa atividade, essa ação e esse cuidado e a formulação de políticas a partir da Diretoria Executiva de Direitos Humanos. Quer dizer, unificar para que as coisas não ficassem fragmentadas e perdidas. O SAER significa serviço de acolhimento, então o cuidado da pessoa que sofreu a agressão, o E de o encaminhamento necessário, né, e em conjunto com a pessoa agredida. Vocês sabem, né, racismo é crime, então ele precisa ter um encaminhamento jurídico dos casos, dos diferentes casos de racismo ocorridos na universidade. Esse serviço, né, a formulação dele foi a partir de um grupo de trabalho que o professor Gilberto presidiu e presidiu com muita seriedade, trazendo muitos estudos a respeito, muitas reflexões de fora e recolhendo as reflexões, né, dos grupos que já vinham estudando e formulando políticas aqui dentro da universidade ou ideias, né, agregando as ideias aqui na universidade. E formulou um serviço muito interessante, muito abrangente, muito adequado para essas situações que a gente vem, desde então, recolhendo e entendendo como o racismo se apresenta na universidade. E essa possibilidade da gente fazer pesquisa e compreender, ter pensamento em relação ao que acontece, né, a esse tipo de violência dentro da universidade, é o que nos ajudou também a formular a melhor possibilidade de serviço ou de acolhimento, do quesito acolhimento. O que a gente percebeu? Que as pessoas agredidas, a grande maioria delas, se não todas, vinham com grande sofrimento psicológico, né, de saúde mental. E são inúmeros os casos, assim, muito assim, pungentes e tocantes para quem, como eu, atendo em saúde, né, atendo fora da universidade, no SUS, e que já vi muitos casos
já de bastante idade, negra, que quer conversar comigo. E é a Eliseira. E o que mais me impressionou, uma pessoa linda, negra, que ele tomou contato com a sua negritude a partir dessa violência sofrida num lugar onde para ele era inimaginável sofrer violência racial, que é uma universidade. E isso fez ele balançar muito de talvez voltar para o seu lugar, também uma pessoa de São Paulo, da periferia de São Paulo. Eu sei que a gente tinha tantas coisas em comum na nossa história, só que muito jovem essa pessoa, que a gente conseguiu estabelecer, né, um território de conversas e de contato que foi muito interessante para mim e para ele. E isso mostrando mais fortemente o tanto que a singularidade que essa violência alcança a cada pessoa, inclusive para as pessoas brancas. Né? A singularidade de como, quer dizer, qual que foi o nosso objetivo, qual tem sido o nosso objetivo? Entender a micropolítica da violência racista dentro da universidade, para que as macropolíticas, as políticas mais gerais, possam ser elaboradas. E aí vem uma questão muito importante, que é a questão da permanência estudantil. E da permanência estudantil, especialmente de negros e de indígenas. E aí, a arte sempre nos salva, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer a vida, como a vida é. Eu não me lembro completamente da letra, mas ela é muito importante. Porque ela fala da questão da permanência, da atenção que a gente tem que ter. A gente quer comida, então nós queremos boas condições para estarmos numa cidade cara, né, uma universidade que impõe, né, custos elevados para a permanência da gente, então a gente quer tudo, quer mais. Mas a questão da permanência foi ficando clara no convívio com as pessoas nesses anos todos que eu estou aqui, e nesses em especial na diretoria de direitos humanos, que nós precisamos de outros serviços de saúde mental, outros serviços clínicos, outros serviços que possam acolher as nossas necessidades. Então, não são só necessidades socioeconômicas, são necessidades, por exemplo, de saúde mental. E dentro desse SAER, desse serviço de acolhimento, nós pensamos que os serviços de saúde mental da universidade, eles não são adequados para cuidar da pessoa negra. Falta ainda muito conhecimento, e conhecimento que já existe, né? Conhecimento de psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, profissionais negros e negras vêm desenvolvendo nas últimas décadas. E a boa nova é que esses serviços de saúde aqui da universidade, que atendem os estudantes, por exemplo, o SAP, o SECOM, a psiquiatria da Faculdade de Medicina, todos eles reconhecem isso, que hoje há um conhecimento de saúde mental que a formação branca, que a psiquiatria, a psicologia oferecem e não dominam. Então, esse talvez seja um dos nossos próximos desafios. Como alguns serviços, né, algumas ofertas necessárias para a política de permanência, ela possa ser racialmente adequada. E isso, o que significa isso? Significa que a Universidade Estadual de Campinas, tão conceituada, ainda
e atendendo a população fora. E vocês sabem que em torno de 70% dos usuários do SUS são pessoas negras. A minha formação não me permite ser tão adequada como deveria ser para o atendimento das pessoas fora. Talvez não seja para a produção artística que a sociedade precisa. Talvez não seja para a produção nas ciências exatas, para a produção nas ciências biológicas, no campo da educação. Então, vejam, a nossa presença na universidade, ela permite a abertura de um campo enorme de aperfeiçoamento das atividades, das pesquisas, das atividades, da formação dentro da universidade, que vai ser também ela mais adequada, essa formação e essa produção de conhecimento será mais adequada para a população brasileira, para a população que está do lado de fora, que mais de 50% dela é uma população negra. Então, quando voltando, o tema aqui que vocês nos colocam, claro que a gente tem quase que um protocolo dentro da universidade, nesse momento muito disperso, porque o SAER não está completamente implantado, ele está aprovado, está até publicado em diário oficial, mas ele ainda não funciona. Isso precisa ser uma demanda e uma batalha da comunidade da Unicamp, colocar o SAER para funcionar, nessa perspectiva de ser um agregador das diferentes iniciativas para poder prestar o melhor atendimento. Então, voltando para cá, é claro que a gente tem os protocolos, nós precisamos unificá-lo numa experiência, como, por exemplo, desse serviço de acolhimento e encaminhamento dos casos de racismo da Unicamp, mas não esquecer que a gente precisa produzir conhecimento, oferecer para a sociedade, para que a sociedade também possa fazer suas discussões e apontar para equacionamento da violência racista que a gente tem em todo o país. Então, não podemos olhar só para nós e para nossas necessidades, mas olhar para elas apontando para o que a gente pode ajudar e oferecer para a sociedade que está do lado de fora, para a sociedade aqui da nossa região, de São Paulo, que é um estado profundamente racista, e para o país como um todo. Quer dizer, temos que ter esse cuidado de produzir conhecimento e de formular política a partir dessa nossa experiência, que vai do caso para a comunidade. Para começar a conversar com vocês, é por aqui que eu vou e depois vamos abrir essa conversa aí. Obrigada. Professora, só um site, né? Só aproveitar que está com... Então, o site da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, da Unicamp, e aí tem os serviços. Aí um dos serviços está lá o SAER, né? Serviço de Atendimento e Encaminhamento Institucional das Denúncias de Racismo. Exatamente. Esse é o site, e é o site da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, e aqui você encontra todas as comissões, as comissões aqui embaixo, amarelo aqui, as comissões. Conseguem aqui. Acho que é no site, acho que foi no BBL. Não, é o site. É o site. Aqui você encontra todas as comissões que informam os serviços, as demandas, a política institucional de direitos humanos da universidade, que é a Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial, é isso, né? Isso, eu posso falar um pouquinho mais. Bom, então, boa tarde. Antes do meu slide, então eu posso explicar isso em 3 minutos? Pode. Boa tarde. É um prazer
prazer estar aqui. Aqui é um bom minha casa, Instituto de Artes, né? Tenho colaborações, amizades, prazer sempre estar aqui. E principalmente com a minha amiga que foi minha chefe. E a gente conversou muito. E isso resultou em coisas bastante importantes para a universidade, assim esperamos. Então, não estava na apresentação, mas eu vou falar, eu trabalhei em algumas frentes na diretoria executiva de direitos humanos. Essa diretoria surge nesse contexto pós a adoção de cotas, vestibular indígena, todo um conjunto de políticas afirmativas. E aí você tem o SAER, né, respondendo, a minha fala vai em outro lugar, mas só para situar, quando a gente pensa em protocolos de denúncia de racismo, as denúncias de racismo, elas ainda têm um grande problema, que é esse modo extremamente diversificado de compreensão. Né? Tem gente que acha que é o diretor da unidade, outro é o coordenador de curso, aí os coletivos se resolvem entre si. Quer dizer, então existe, do ponto de vista institucional, toda denúncia ela tem que ser encaminhada para a ouvidoria. A ouvidoria é o órgão que acorda, né? E aí ele vai encaminhar, vai fazer a sindicância, como ele vai proceder, etc. Né? A coisa estava tão bagunçada, né? Porque essa coisa de adiar, é um pouco adiar a compreensão do racismo, né? Porque ele já é crime há algum tempo. Então, para vocês terem ideia, quando surgiam algumas denúncias, se ativava a câmara de mediação. Crime não é para mediação, né? Então aí a gente passou a ter uma atuação mais vigorosa nesse sentido, de que tem que acolher a denúncia, tem que protocolar, tem que encaminhar, tem que investigar. Porque a mediação não vai investigar, a mediação vai fazer as partes conversar. Não pode conversar, não é isso, né? Não pode. Crime de feminicídio, hoje também é crime de transfobia, não pode, não tem conversa. Acabou a brincadeira, não tem mais brincadeira, acabou. Né? Então aí, a partir disso, nós criamos o SAER, que é o Serviço de Acolhimento e Encaminhamento de Denúncias de Racismo. Então isso também está integrado numa série de outros serviços e protocolos da diretoria, que envolve comissão de gênero e sexualidade, acessibilidade, os povos indígenas, a CADER, né? E meio ambiente, acho que é isso, né? E o Observatório de Direitos Humanos. Né? O passo seguinte, assim, que a gente, isso é muito recente para a universidade, porque na verdade a gente já entendia e avançamos pouco nesse sentido, de que é preciso ter uma integração, uma convergência entre essas práticas. Né? De alguma forma, gênero está aqui, povos indígenas aqui, acessibilidade. Quer dizer, o capacitismo é uma coisa séria. Todas essas coisas são muito sérias e elas estão, né, interconectadas. Existe essa dimensão. Né? Então é preciso avançar em relação a isso. Então o protocolo é esse. O SAER, acho que agora está contratando psicóloga, mas ainda ele não está efetivamente em operação. Como acontece? Como vocês sempre fizeram, estudantes têm que pressionar. É pressão estudantil. A pressão estudantil, durante uma greve de 2 anos, naquele momento o movimento estudantil estava pressionando por uma ouvidoria de racismo, uma coisa assim. E a gente estava fazendo GT paralelo, então as coisas convergiam, havia uma demanda. A partir do momento que isso chega no movimento estudantil, isso ganha uma força e um barulho que a gente não consegue fazer. Nós temos menos. Né? Então, essas coisas, gente, elas
precisam ser continuamente sendo pressionadas para elas existirem. Tá? Bom, agora eu vou falar. Eu preparei uma fala que ela é um pouco mais conceitual. Pode passar, por favor? Porque é uma compreensão, uma resposta, né? Eu entendi o tema da mesa e vou dar uma resposta para isso daí, para a gente ter uma conversa menos burocrática e mais conceitual, onde a gente possa se fortalecer. A gente está numa universidade, e a Silvia tocou um ponto fundamental. A partir da produção de conhecimento que a gente vai oferecer para a sociedade brasileira, a gente vai intervir na sociedade brasileira oferecendo o que há de mais contundente sobre práticas antirracistas, na minha opinião. Eu acho que estamos de acordo que a gente... eu não vou falar como governador credenciando o judiciário, como ele fez ontem, porque é uma fala muito complicada. Mas a gente sabe que as violências não se resolvem na delegacia de polícia, né? Ninguém aqui está esperando que denúncia de racismo na delegacia de polícia vai resolver. A gente quer uma outra sociedade. Universidades, acho que apontam para a construção de uma outra sociedade. E eu acho que é essa dimensão que está posta quando acontece o vestibular indígena e as cotas étnico-raciais, agora as cotas para as pessoas trans, as cotas também para PCDs. Quando acontece isso, é uma coisa que a universidade também não gosta muito, porque de alguma forma ela está reconhecendo que ela foi historicamente excludente, mas ela não gosta de falar, usar esses termos, mas isso é evidente, isso é evidente porque produzimos políticas afirmativas, porque historicamente temos uma instituição excludente, né? Então, para animar a conversa, eu vou começar com esse poema do Negro Bispo, que tem muito a ver com a minha pesquisa atual, que está recém-iniciada, sobre essa necessidade sobre o pensamento ecopolítico para o cinema, em que eu faço convergir a teoria do cinema com a teoria dos quilombos do Brasil. Então ele diz o seguinte: fogo, queimaram Palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimaram Canudos, nasceu Caldeirões. Fogo, queimaram Caldeirões, nasceu Pau de Colher. Fogo, queimaram Pau de Colher, e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queimarem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. Eu penso que a dimensão da permanência ela é fundamental para a gente pensar os dilemas do racismo, né? Porque a ideia de permanência, para além da bolsa de estudos, restaurante universitário com qualidade, segunda a segunda, transporte público, toda uma série de bens que são necessários para a sobrevivência do dia a dia, né? Isso é muito recente. Eu venho da universidade pública, nos anos 90 não existia essas coisas como elas estão colocadas hoje. E de fato, a Unicamp, preciso reconhecer, acho que talvez a gente seja uma das universidades que respondam melhor a todos esses quesitos, né? De moradia, de bolsa de estudo, de transporte. No quesito bens materiais estamos bem, há sempre demandas, mas num quadro geral do ensino superior, aqui, nesse quesito, as respostas estão boas. Mas não é só isso a permanência, porque a permanência ela traz uma questão de fundo, e a questão de fundo tem a ver com essa
nova territorialidade dos espaços acadêmicos. Porque qual é o desafio? Como permanecer num espaço que historicamente te afugentou? Ou como permanecer num espaço que historicamente não te quis? Né? É um pouco disso, essas histórias continuamente que a gente ouve dos motoristas de ônibus que nem sabiam, que são pais de família, que aqui era uma universidade pública e gratuita. Eles achavam que era só o acesso ao hospital. Né? Você tem uma série de histórias, de narrativas que vão chegando, e à medida que a universidade vai acolhendo a população periférica, que também muitas escolas não informam sobre o direito a esse ensino, e aí tem muitos estudantes na própria região metropolitana de Campinas que demoram 2, 3 horas para chegar, e elas quando chegam, essas pessoas quando chegam no Barão Geraldo, não, elas veem esse espaço, essa territorialidade que é radicalmente oposta e gritante em relação a alguns contextos que elas vivem, e fica um nó na cabeça, mas por quê? Por que é assim? Não é? Porque, e aí vão se operando uma série de injunções e de práticas de violência. Né? Então, a violência policial proposta, e a gente lá na diretoria vivenciou isso daqui. Mas o que eu quero frisar é principalmente sobre essa população que passa por uma violência, principalmente em 2 planos, né? A violência das prisões, né? E a violência das prisões era um contínuo nas populações indígenas e brasileiras, né? O cativeiro, a escravidão, essas várias formas de cerceamento de liberdade, né? E eu quero trazer também outras prisões que continuaram, porque isso marca profundamente a população negra. Vamos centrar mais na população negra. Né? Eu acho que a prisão, a fuga e a resistência, isso compõe uma tríade para pensar a importância da gente ter uma compreensão profunda do campo da permanência estudantil. Porque isso impacta na nossa produção de conhecimento, naquilo que a gente está lendo, naquilo que a gente vai produzir, naquilo que a gente vai ensinar, naquilo que a gente vai realizar artisticamente, etc. Porque isso é uma fratura do próprio Brasil, né? Que ainda merece ser debatido com mais profundidade. Né? Então, para mim, a permanência tem a ver com esse debate. Né? Eu quero trazer 2 intelectuais aqui, que são 2 pensadores, 2 artistas, para a gente ter uma ideia de como a violência atinge o artista negro. Né? Carolina de Jesus, 1973. Carolina de Jesus é presa em Sacramento. Sua mãe a acompanha na prisão. O fato se deu porque Carolina foi vista lendo um livro de grandes proporções, era um dicionário. E os soldados analfabetos, como a grande maioria da população da cidade, concluíram que a jovem estava lendo um manual de feitiçarias. Ambas passaram dias na cadeia, foram chicoteadas, depois soltas, voltaram para Franca, em São Paulo. No edifício onde antes funcionava essa cadeia, hoje funciona a Secretaria de Cultura de Sacramento. Lá estão guardados os manuscritos da autora. Sacramento é a cidade de Minas Gerais. Essa história da prisão da Carolina, ela não é muito sabida. Ela foi uma criança chicoteada na prisão porque ela estava lendo. Né? Sacramento é uma cidade pequena, nessa época não era ainda, né? E ela sempre devorou livros. E essa associação de uma criança negra com livros era proibitiva. Né? Isso é muito violento.
Então, a gente poderia citar vários artistas negros, vários intelectuais negros que tiveram, né, no Brasil republicano, pós-abolição, essa experiência terrível do cerceamento, que não cessou. O que acontece hoje na ponta, ao meu ver, com uma parte significativa de artistas do funk, não é nada diferente dessa associação proibitiva do Estado, do artista e do povo negro, né? Um outro caso é do Abdias Nascimento, né? O Abdias Nascimento, alistando-se no exército, o Abdias saiu de Franca em 1929, foi para a capital paulistana, onde participou da Frente Negra Brasileira na década dos anos 30. Foi organizador do Congresso Afro-Campineiro, protestou contra a discriminação racial, discutiu as relações raciais da cidade de Campinas, do interior de São Paulo, participou dos movimentos de protesto contra o regime do Estado Novo, o que lhe valeu uma prisão pelo Tribunal de Segurança Nacional. Por resistir à discriminação racial na capital de São Paulo, foi preso na penitenciária Carandiru por 2 anos. Em 1943, fundou naquela instituição o Teatro do Sentenciado, cujos integrantes, todos prisioneiros, criavam, ensaiavam e apresentavam seus próprios espetáculos teatrais e também ajudou a fundar o Jornal dos Prisioneiros da época. Isso antes do Teatro Cinema. O que eu quero dizer com isso? O Abdias, ele teve vários episódios de interdição na sua vida, né? E esse específico, né, ele faz um périplo partindo do Rio de Janeiro e vai para a região norte e faz uma visita para vários países da América do Sul, e é nessa visita que ele vê o primeiro blackface impactante. E saindo do Peru, ele vai passar um ano no Teatro del Pueblo em Buenos Aires e vai estudar teatro e vem com essa proposta de fundar o Teatro Experimental do Rio. Mas quando ele chega no Brasil, é preso, porque anteriormente havia um processo disciplinar, porque ele brigou numa boate porque eles queriam que ele entrasse pela porta dos fundos e ele se negou e ele arrumou uma confusão e bateu, e uma dessas pessoas que ele bateu era um delegado de polícia, né? E aí nisso, e o processo rolou e ele foi embora, foi viver a vida, transcorridos 2 anos, o processo ainda estava lá, foi para a prisão. Mas na prisão ele participa da formação desse teatro do sentenciado. E acho que no ano passado, no retrasado, foi lançado o Submundo, que é o livro do Abdias escrito em Carandiru. Um livro maravilhoso. É um livro de memórias, de crônicas, que ele, um diário, né? Acho que um misto desse jeito. Mas para a gente pensar as 2 figuras emblemáticas do século XX, né, para o campo da literatura, do teatro, o Abdias também das artes visuais, e que passaram por essa experiência da violência da prisão, né? Mas é claro que não é só dessa experiência traumática que eu vou falar hoje. Porque a gente está falando dos anos 30, dos anos 40, 50. Né? E aí, a partir da década de 70, você tem uma articulação negra bastante combativa, sobretudo que estava num horizonte de total radicalização contra a ideia de democracia racial. Né? E no campo do cinema, o filme emblemático do começo dos anos 70 é Uma no Olho, um filme de 1974, do Zósimo Bubu, que é um filme curta-metragem, está no YouTube, quem não viu, veja. É um filme muito impactante sobre essa emancipação plena do sujeito negro. Né? E aí ele encena uma
liberdade, né? Uma liberdade que existiu outrora na África, o confinamento, o cativeiro e o projeto de libertação inerente a esses sujeitos. Né? Alguém já viu esse filme? Não? Esse filme está no YouTube. Antes era um filme que ninguém via, agora ele está no YouTube. Na minha época, a gente foi pegar do ônibus lá de São José do Rio Preto para ver filme em São Paulo. Agora eles estão no YouTube. Vocês não veem, né? Na década seguinte, um outro filme impactante, Ori, já no final dos anos 80, um filme dirigido pela Raquel Gerber e que tem essa coautoria da Beatriz Nascimento, evidentemente, né? Que é talvez a figura, o grande brilho do filme seja a figura da Beatriz Nascimento, né? E dentro desse projeto, que eu quero falar, que eu quero compartilhar com vocês, né? A ideia de permanecer nos lugares, ela carrega consigo a ideia da gente se territorializar, a gente saber quem a gente é, a gente conhecer essa história, a gente construir o futuro, né? Esse filme é um filme ensaio, um documentário que vai além da ideia normal de um documentário que documenta alguma coisa, e é um processo de criação extremamente vigorosa e um legado ensaístico, um grande testamento do que foi essa experiência particular da intelectual Beatriz Nascimento, mas também do movimento negro. A Raquel Gerber, a diretora, ela acompanha o movimento negro que surge em 1978, no final da ditadura militar, que é o movimento negro mexicano, e ela vai até a Constituinte de 1988, que é onde se dão as conquistas desse tempo de luta dessas várias frentes, né? Mas eu quero chamar uma atenção específica para um trecho do filme que diz respeito à maneira como se dá essa articulação pessoal da produção de conhecimento. Por favor, o primeiro trecho do DVD. Opa, peraí. O som. Quem sou eu? Volta um pouquinho. Essa outra foto me remete a coisas assim, dos meus mitos vividos do cinema, da arte. Uma atriz de cinema. Essa foto é interessante porque ela é uma foto de carteira de identidade. É um momento muito estranho, que é a foto da identidade. Neste momento eu não sei pela foto quem sou eu. Essa outra foto me remete a coisas assim, dos meus mitos vividos do cinema, da arte. Uma atriz de cinema, meu irmão, ou minha irmã, Carla, que já era uma lista formada no Rio de Janeiro, com essa barba branca, crepe, importada, essa toga, feita pela família. Eu tinha 9 anos quando eu fiz minha primeira comunhão. Toda a minha vida foi me separar desta concepção. Foi um momento de grande depressão, um momento de fuga e ao mesmo tempo um encontro com Cristo na primeira comunhão. Deus para mim foi sempre uma busca. Bom, então ela diz o seguinte, o trecho é a partir da ideia que é preciso a imagem para recuperar a identidade. Né? É preciso a imagem para recuperar a identidade. Tem-se que tornar-se visível, porque o rosto de um é o
o reflexo do outro. O corpo de um é o reflexo do outro. E em cada um, o reflexo de todos os corpos. A invisibilidade está na raiz da perda da identidade. Então, eu conto a minha experiência e não vejo um zumbi, que para mim é herói. Então, ela fala daquela foto da identidade, né? Essa foto é interessante porque ela é uma foto de carteira de identidade. É um momento muito estranho, porque a foto é para a identidade. E nesse momento, eu não sei pela foto quem eu sou. Eu tinha 9 anos quando fiz minha primeira comunhão. Toda a minha vida foi me separar dessa concepção. Foi um momento de grande depressão, um momento de fuga e ao mesmo tempo um encontro com Cristo na primeira comunhão. Deus para mim sempre foi uma busca. Isso tem muito a ver, né, e se conecta com uma parte pequena da fala da Silvia, que ela falou desse começo, né, de corpos negros, de sujeitos negros em espaços que não, onde você não se reconhece. Né? E também tem muito a ver com essa esse próprio modo. A carteira de identidade, ela está com um cabelo que ela não vai usar depois. Ela está depois da primeira comunhão e ela vai se interessar pelo candomblé. Ou seja, todos os signos eurocêntricos que ela vai retirar de si na busca da própria identidade. A busca da identidade, ao meu ver, é um processo contínuo. A identidade não cessa, a identidade se disputa, né? Porque não existe identidade. Né? A identidade também é uma ficção. Né? E aí, um outro dado importantíssimo é a contribuição da Beatriz Nascimento como uma das pesquisadoras fundamentais das pesquisas dos quilombos. A gente estava falando do final dos anos 70, começo dos anos 80, ela é uma historiadora e nesse momento não se falava de quilombos, não se dava importância desses territórios, dessas histórias, na própria formação cultural, historiográfica e econômica do Brasil. Ela que ativa isso, ela começou um mestrado na UFRJ com o Unisodré e a Beatriz foi assassinada, né? Uma morte super violenta, e ela não completou o trabalho intelectual dela. Né? Recentemente foi publicado esse livro aqui, que é o Beatriz Nascimento, Quilombola Intelectual, a Possibilidade dos Dias da Destruição, onde se reuniu parte dos escritos dela, mas tem mais coisas ainda dela que estão aqui no Nacional. Né? Sobre os quilombos, que é uma parte importante, né? Eu comecei com um pensador quilombola da maior importância, que é o Nego Bispo, e eu quero chegar na Beatriz Nascimento, e mais um trechinho do filme. Pode soltar? O trecho 1:14. Né? Tem uma tipologia de acordo com a região e de acordo com a ordem do tempo, sua relação com o seu território. É importante ver que hoje o quilombo traz para a gente não mais o território geográfico, é um território a nível do nosso indígena. Nós somos homens, nós temos direito ao território, à terra. Várias partes da minha história contam que eu tenho direito ao espaço que eu fui na nação. Eu vou pular o filme, porque o tempo já não é mais camarada. Temos 15 minutos oficiais. Eu vou encerrar, tá. Senão eu vou pular umas coisas aqui. E vamos voltar no PowerPoint, que aí tá. Aqui o que ela fala. Eu quero compartilhar com vocês 2 trechos do pensamento da Beatriz. Próximo. Próximo. Isso. Beatriz Nascimento, quilombo como uma ecologia que desmonta a ficção violenta da raça. O quilombo é memória que não acontece só para os negros, acontece para a nação.
ele aparece, ele surge nos momentos de crise da nacionalidade. A nós não nos cabe valorizar a história, a nós cabe ver o contínuo dessa história, porque Zumbi queria fazer a nação brasileira já com índios e negros integrados dentro dele. Ele queria empreender um projeto nacional de uma forma traumática, mas não tão traumática quanto os ocidentais fizeram, destruindo culturas, destruindo a história dos povos dominados. Como eu pensava, aí, né, isso é a dimensão do quilombo, que tem a ver com uma outra dimensão, que não vai dar nem para falar um pouco, que é do quilombismo do Abdias do Nascimento, né? E aí, como eu pensava que podia continuar no movimento negro? Era uma pessoa extremamente consciente e crítica do lugar que ela está. Né? Como eu pensava que podia continuar no movimento negro, não está sendo aquilo que eu pensei. Né? Mas há um lugar aí onde tem que entrar a verdadeira luta pela libertação do negro, que é a libertação de si próprio. Do termo, inclusive, negro, do conceito de negro. E ela vai além, dizendo que isso não é problema do negro, isso é uma questão da história. Né? A Beatriz ela antecipa uma série de autores que, por estarem em outra situação e publicarem em língua estrangeira, se notabilizaram. Ela vai falar de transculturação, né? Mas quem depois fica famoso é o espiritual Paul Gilroy. E ela vai falar sobre essa ideia da libertação do negro, e depois o Attili Bembe, no Crítica da Razão Negra, que eu recomendo fortemente, também vai falar sobre essa dimensão, desde a África. Né? Então é um pouco dessa ideia, né, que está presente. Eu vou apenas para convidá-los para fazer essa leitura, né, sobre essa dimensão libertária e emancipatória. Aqui ela serve. Veja o que o Attili Bembe fala. Né? Nessas condições, mesmo que se criem fronteiras, se ergam muros e se delimitem enclaves, que se divida, classifique, hierarquize e se tente suprimir da humanidade aqueles e aquelas que se rebaixam, se desprezam, ou ainda todos os que não se parecem conosco ou com os quais pensamos nunca nos vir a entender, existe apenas um mundo e todos temos direito a ele. É essa máxima que une esse pensamento. Né? Existe apenas um mundo e todos temos direito a ele. Então, com isso, eu fico pensando nessa dimensão de uma nova ecologia, né? Por uma necessidade, obviamente, da sobrevivência. E aqui eu vou trazer duas artistas que eu acho que fazem bons convites para a gente pensar que mundo nós imaginamos do ponto de vista desse lugar, de um lugar de sujeitos que foram historicamente segregados e como existir plenamente. Uma artista que foi para a Bienal e ontem fez uma intervenção muito impactante, a Manauara Clandestina, uma artista do norte do país, de Manaus, né, que trabalha numa dimensão ecológica e traz uma coisa muito interessante para a gente pensar. Ela vem de uma família evangélica. E os negros, a maioria dos negros hoje estão nas igrejas evangélicas. Existe um tabu nesse lugar, posto, não se fala sobre isso. E eu acho que surge mais de uma interdição de pessoas que falam, mas isso que você está falando com esse desprezo é parte da minha história. Os evangélicos estão aqui, eles fazem parte da nossa realidade. Não é todo mundo marxista, leninista, stalinista. Existem evangélicos, a gente tem que lidar com essa dimensão e não estamos lidando, pelo contrário. E eu acho que a Manauara é uma artista que tem inclusive uma conversa, um trabalho coletivo com o Ateliê Transmodas, muito próximo à nossa realidade. O Ateliê Transmodas está no meu nome.
E o próximo trabalho que eu convido a assistir também está no YouTube, facinho, só não clique no Arlu da Ana Pi, que fala sobre essa dimensão do Attili Bembe, do direito ao mundo, do direito de estar onde se quer estar. É isso, obrigado. Não, todos nós. A gente atrasou um pouco. Aulas e aulas, né? Ai, se fosse por mim, eu ficaria aqui um ano. Acho que até mais, assim, né? Porque de tal profundidade e criticidade ainda falta muito sobre essas temáticas, principalmente desse espaço, e que de um lugar tão central pensa o corpo, né? E que muitas vezes pensa a imagem. E é isso, assim, eu estou extremamente emocionada, agradecida. É muito bonito viver um sonho, a materialização dele, principalmente do desejo. Porque quando eu entrei aqui, eu ouvi muito falar do fim do mundo. E eu vim do fim do mundo. Mas um fim que nunca se encerra. Porque a gente sempre está se reinventando. Eu vim da Unilab e quando eu cheguei aqui, a quantidade de africanos que estavam dentro da universidade, lutando para sobreviver no Brasil, para poder estudar, não só africanos como afro-brasileiros, porque não tinha, o RU estava passando por uma maior crise, a comunidade se unindo dentro da universidade, a gente fazia fogueira para aquecer o alimento doado pela comunidade para africanos e afro-brasileiros estudarem. E isso é uma universidade pública no interior da Bahia, no Recôncavo Baiano. Lugar que muitas vezes muitos pesquisadores vão, né, para pesquisar, principalmente cultura afro-brasileira. Já é dito, né? Gostam-se muito de pesquisar sobre o negro e sobre as ações do negro. Mas não gostam do negro, né? E eu vivi isso na pele dentro dessa instituição também. Isso para mim ficou muito claro, até escrevo sobre isso, né? Enquanto racismo, eu queria escrever sobre outras coisas, mas não me deixam escrever sobre outras coisas. A minha produção artística dentro dessa universidade foi marcada pelo fenômeno do racismo diante da sua dimensão sensível e inteligível, de uma forma muito drástica. E eu agradeço imensamente, principalmente aos meus amigos aqui, porque se a gente está falando de quilombo, tem uma estrutura de quilombo, né? Que tem a ver com permanência, e a permanência tem a ver com presença. E é só por isso que eu continuo aqui e que eu estou encerrando agora a minha trajetória dentro dessa universidade, né? Mas de pensar também, né? Eu nasci na cidade que tem a contingência de pessoas negras e retintas fora de África, que é Salvador. Passei toda a minha formação e me reontologizei com Oxum dentro do Recôncavo Baiano e venho para a cidade que foi a última a aderir à abolição da escravatura. Você está falando de território, né? E que eu vi isso, eu senti isso. Me fragmentou muito, mas eu me recompus em arte, fazendo muito ebó, porque assim, para quem é de axé, quem é também da igreja, salve também Jesus, né? Que é isso, são ferramentas para continuar, porque se fosse por esse Estado-nação, eu nem estaria aqui. Houve um projeto intelectual, político,
o extermínio de todos nós, né? De todos nós. Então, eu agradeço, eu falo porque é isso assim. Ainda é muito caro esse tema. Infelizmente, não está todos os alunos aqui, alunas, como eu gostaria que estivesse. Também não estão os docentes, porque essa instituição precisa de curso, principalmente para os docentes, porque as demandas, como foi bem destacada por vocês, vêm dos alunos. Todas as questões que se tem é porque nós estamos entrando, não vem dos professores. E deveria ser um corpo que é aliado, como é em muitas outras situações, né? Mas isso deveria ser algo contínuo, de formação pedagógica e ética relacional. Fala-se tanta diferença. Adoro aqui falar de produções artísticas que pensam, né, a relação com a natureza. Não tem como falar das necropolíticas se não falar do genocídio de pessoas negras e indígenas desse país. Não tem como dançar com árvore nenhuma se continuar negando a minha existência dentro desse território. Então, eu saúdo a presença, o Ilá, né, como diz, é porque eu sou uma mulher de candomblé e são essas minhas referências, né? O Ilá que foi profundado aqui, e eu espero que isso seja um ebó de transformação para esse espaço. Desculpa, não teria como não falar, e eu acho que tem um tempinho para quem quiser também falar, sinta-se abertos. A gente não tem muito tempo, gente. Levanta a mão, é coisa simples, rápida. Oi, boa tarde. Meu nome é Lili. Eu acho que, na verdade, eu cheguei um pouco atrasada, então eu não acompanhei desde o início. Eu sou indígena do povo Guanil, eu vim lá do Amazonas. Estou tentando falar rápido, né? Mas eu acho que é impossível não falar. Eu cheguei aqui em 2019. Eu fiz curso de arte cênica, terminei em 2023. E ano passado eu entrei na pós-graduação, né, em arte da cena. Aí eu queria saber, eu não sei se falaram isso antes, eu queria saber se a universidade está criando um programa para a docência, né, que você citou, eu queria reforçar isso. Porque teve aquele caso lá meu que aconteceu, eu acho que teve gente que acompanhou isso de perto, inclusive a Dai, né, que se trata mais de racismo institucional, né? Então, sim. Bom, é sobre proficiência em língua portuguesa. Eu sou indígena que fala língua banila. Então, como no edital da pós-graduação, né, tinha lá que eu podia me inscrever usando minha língua nativa como minha língua e português como minha língua estrangeira, né? Aí teve problema, eu não sabia por onde começar, fiquei andando para lá e para cá, indo atrás de saber como que eu poderia fazer uma prova de português, né? Eu não sei se vocês estão entendendo, eu não sei em que língua eu estou falando, né? Mais ou menos isso. Então, além de falta de preparação, quando a gente entra no mestrado, tem muito isso, a gente não sabe
por onde começar. Quando eu fui tentar fazer isso no Instituto das Artes, aí eu fui incentivada a fazer a prova... não lembro o nome. Que é uma prova nacional, internacional, eu acho que é para pessoas estrangeiras também. Aí eu falei, tudo bem, eu vou fazer. Aí eu fui tentar atrás, já tinha passado o prazo, aí eu volto de novo para o Instituto das Artes, aí eu tento conversar, eu não sou uma pessoa agressiva, realmente tentei conversar. Aí, então, eu tive resposta negativa, eu não vou, assim, falar detalhadamente aqui, né? Aí eu vou, sem saber o que fazer, porque eu estava com risco de não continuar na pós-graduação, aí eu vou... deixa eu tentar lembrar aqui. Aí eu vou tentar dialogar com o Instituto da Coordenação da Pós-Graduação, né, sobre esse caso, assim. Aí eu começo a estudar muito edital para ver se realmente eu estava certa. Eu começo a perceber que pessoas brasileiras que vão para fora, que passam 3 meses onde se fala inglês, eles podem usar seu certificado como para proficiência. Então eu falo assim, se eu estudei na universidade, eu estudei 5 anos de arte cênica, né? Eu tenho diploma de graduação, e por que a universidade não pode considerar o meu diploma? Porque eu estava sendo obrigada a fazer a prova de português para provar que eu falo, que eu sei escrever na língua portuguesa do Brasil, né? Então, a gente teve uma luta muito grande, a Déia acompanhou isso, foi cansativo, porque eu teve uma resposta muito negativa também nessa parte. Eu quase desisti, né? Eu cheguei a mandar para minha orientadora como é que isso estava me afetando, e que eu queria realmente desistir. Eu falei, eu vou desistir, não dá para continuar, porque a gente não consegue dialogar, né? E se eu começasse de alguma forma puxar isso, que muitas vezes não levam, eu estou falando eu como indígena, porque existe racismo também para as estudantes indígenas, que tem afetado muito, e muitas vezes a gente não denuncia, porque a gente, de alguma forma, sofre depois, vai ter problema lá dentro, né? Então, eu fiquei, semestre passado, eu fui parte em uma das disciplinas para pessoas indígenas, onde eu faço questionamento sobre programa para docência, porque vocês podem ver que eu acho que tem muito pouco aqui, né? Enquanto a gente realmente, professor, a delegacia não vai resolver nada, não resolve nada, né? O que vai resolver, eu acho que esse espaço de troca que a gente precisa ter, porque talvez seja diferente racismo e preconceito para os povos indígenas, que são piadas, né, que machuca a gente realmente. Porque não sei o que, índio não anda assim. Porque você não dança a dança original dos povos indígenas. Eu já passei na rua de Campinas também, as pessoas passando por mim, porque eu estava com um colar aqui. Índia, 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 Índia. Entende? Então, outro tipo, porque a gente não teve boa, como posso falar? A gente não estudou nas melhores escolas, né? Por exemplo. Algumas falas, falta de conhecimento sobre a nossa cultura, né? Então, realmente, eu fiquei pensando aqui, sabe? Porque no ano passado também a gente estava aqui conversando sobre isso, né? E esse ano a gente está aqui de novo. Então, eu acho que a gente tem que pensar algo mais, que não seja sabe, isso aqui. Eu sou uma pessoa assim, eu estou
6 anos aqui. Eu cansei. Eu sou uma pessoa cansada. E eu tenho traumas assim, sei lá, passando da hora, tenho traumas assim, sou traumatizada, porque muitas vezes eu só guardei as coisas para mim. É difícil. É incrível como às vezes a gente enfrenta a resistência dentro do próprio corpo docente na defesa de um estudante. É chocante. Desculpa a altura da voz, mas é chocante. A gente enfrenta a resistência no próprio corpo docente na defesa dos direitos dos estudantes indígenas, dos estudantes negros, de uma forma assustadora. Me espanta muito quando a Lili fala, e aí eu volto para lá, para o IA, não, e aí você volta para cá. Exatamente aqui onde a gente está nesse minuto, não é? É bem constrangedor. Então, eu acompanhei isso no final, que as coisas de reconhecimento agora estão indo, né? sim. Eu estava no final, eu não estava no começo, mas era chocante o nível de resistência, assim, além de porque isso virou uma jurisprudência interna, externa, porque outros programas passaram a repensar essa noção de língua com os estudantes indígenas a partir do seu cargo. Mas eu acho que ainda tem que avançar, tem que ser uma política da universidade. Mas eu sei. Então, realmente, eu penso que criar alguma coisa que incentiva mesmo, né? Porque quando teve esse curso que eu participei como PED, não sei se a professora Gina está aqui, eu acho que 3 professores, 4 professores decidiram estar junto nessa disciplina, né, que é obrigatório para estudantes indígenas. E a gente sabe que teve muitas denúncias no Instituto das Artes, mas parece que os professores não estão nem interessados em procurar entender os indígenas, porque como que a gente vai transmitir nossos conhecimentos também se a gente não tem espaço? A gente está destinado apenas a só ficar sentado numa cadeira e aprendendo. Então, realmente, essas disciplinas voltadas para pessoas indígenas, que é obrigatório, que eles passam um semestre só fazendo essas disciplinas, seria importante incentivar que os professores participassem para aprender também, né? Que não é só ir pesquisar, muitas vezes na aldeia e pegar o que quiser lá. Esse espaço também pode ser um lugar que se pode ter troca, né? Então era isso, eu já falei. Só queria complementar que tudo que foi dito, toda a narrativa, não tem palavra adequada, mas algo que nesse caso me deixou assim, outra falta de palavra adequada, é o não reconhecimento da propriedade da língua portuguesa. A pessoa faz 5 anos de teatro, né? Você fala, não, fez biologia, ela pode não falar, poxa, mas teatro você fala. Eu estava ali, na minha frente, ele está, e a gente dialoga. Então isso para mim é muito violento, quando é negado a um estudante, a primeira estudante de pós-graduação do nosso instituto, que é aqui, tá, gente? Não é lá, não, é aqui mesmo, esse chão aqui que nós estamos pisando. É negado o reconhecimento direto da língua. É uma coisa muito violenta. Não é?
É só uma frase, eu juro. Eu queria saber quais são as medidas possíveis para que isso seja implementado dentro do corpo docente, para o corpo docente, uma formação de letramento racial constante, formações constantes de atualização, porque é isso que eu sinto que está na fala da Lili, é necessidade básica, assim como a gente aprende a escrever em português. Os docentes, todas as pessoas, mas eu imagino que como corpo docente deveria ser obrigatório, né? Como primeiros socorros, aprender letramento racial. Quais são as maneiras possíveis, práticas, pragmáticas? Tá, foi. Então, só objetivamente também falando, para depois eu falar uma outra coisa. O que a gente vinha sugerindo para o EA2 é de que todo professor, para que ele tivesse a oportunidade de fazer o seu relatório de atividades, e que é periódico, né? Geralmente a cada 5 anos, para ele ter acesso a fazer, a gente sugeriu de que tivesse esse letramento racial amplo, né? E mesmo outras questões, como a questão de gênero, ou todas aquelas que são afeitas a direitos humanos, né, amplamente, que a gente pudesse, antes do professor ter acesso ao seu relatório de atividades, que ele precisasse passar por essa formação. Essa é uma possibilidade. A gente não sabe, né, tocou a gestão, a gente não sabe como que isso vai caminhar. Mas, novamente, eu diria para a Lili que, infelizmente, a gente não pode ter o direito de desistir. Eu tenho bastante idade e reparei isso ainda nova. A gente não tem o direito de cansar. Né? E é cansativo mesmo, e todo dia você retoma as coisas. E eu acho que o que está na base dessa questão das discriminações, muitas coisas, né? Mas o Achille Mbembe, ele, eu acho que é na página 74 ou 79 desse livro. Ele vai descrever como que no século XV e XVI se iniciou uma desqualificação da pessoa de cor negra. Isso passou também pelos indígenas. Eles estavam conquistando novas terras, né? Estão iniciando o colonialismo, eles precisavam de gente para trabalhar, para ir na África, a gente pega aquele pessoal e leva lá para trabalhar para a gente. Mas, como é um mundo muito cristão, você não podia escravizar uma outra pessoa humana. Ele vai narrando isso para a gente. Isso só seria possível se aquela pessoa não fosse muito bem humano, talvez um quase humano, mas não perfeitamente humano como uma pessoa branca. E aí, nesse episódio, ele narra como que se via um negro naquele encontro. E é interessante como que foi uma propaganda que se inicia e nunca mais teve fim, né? Da desqualificação e dessa sempre parecência nossa, um pouco humana e um pouco animal, não completamente humana. Então, o que se trata, na verdade, é a desqualificação da nossa vida, da nossa existência como existência de pessoas humanas completas, né? Então, tudo é possível fazer conosco. E a grande resistência que a gente tem que fazer, e eu acho que isso passa, os estudantes eles têm sido mais competentes, eu espero que continuem,
nesse certo aquilombamento, né, nessa junção de forças, né, nesse um sustentar um do outro, né, que às vezes a própria universidade, seus órgãos, como às vezes o próprio SAP, o SECOM, não é capaz de sustentar a vida dessas pessoas aqui dentro da universidade. Então, essa maior competência também dá maior liberdade. A liberdade da reivindicação, a liberdade de colocar as suas necessidades e partir para a luta, né, que tem sido sempre muito adequadas dentro dos princípios éticos e do bom convívio, mas sempre nos salta aos olhos como que essas pessoas, como que vocês têm tido essa liberdade. E essa liberdade interior, ela é uma outra coisa que aí eu quero finalizar, né, minha participação, que é esse fortalecimento desse interior do negro, do indígena. Então, a dimensão psicológica, a dimensão psicanalítica, a dimensão religiosa, né, essa dimensão, vamos dizer, não do concreto, ela precisa ser muito enfatizada, muito trabalhada. E é o que aí eu também recomendaria um filme muito lindo que eu assisti recentemente, que é sobre a vida da primeira psicanalista brasileira, uma mulher negra, a Virginia Vicuña, né? Ela e a sua analista, que aí é uma mulher migrante que fugiu da Segunda Guerra Mundial, a Adelaide Schultz. E eu esqueci o nome do filme propriamente, é muito recente, mas é um filme imperdível, porque ela quer trabalhar essa humanidade que ela percebeu que ela tinha. Então, essa capacidade dela também ser uma psicanalista, né? Por quê? Porque ela era humana, porque ela era uma pessoa sofisticada, se reconheceu assim, mas ela tinha também questões, né, que eram marcas que fazem a gente se emocionar quando fala, né, das situações que a gente passa. Por que a gente se emociona? Porque somos humanas, né? Porque somos demasiadamente humanos, como qualquer outra pessoa humana. Então, eu acho que é essa dimensão que a gente tem que trabalhar aqui, né, no nível institucional e especialmente com os professores, né, e também com uma boa parte da dimensão administrativa, que às vezes se mostram muito incompreensíveis também para a gente. Então, eu acho que é um trabalho grande e a gente precisa compreender quais seriam as melhores estratégias, porque somos demasiadamente humanos, né, como qualquer outro. Já acabou. Agora a gente vai para o coffee break, mas eu só vou deixar uma frase de Castiel Vitorino brasileiro. Ai, desculpa, Brasil. De Castiel Vitorino brasileiro, que ela fala no livro dela que a prosperidade retinta são lembranças e escolhas. A prosperidade retinta são lembranças e escolhas. A prosperidade retinta são lembranças e escolhas. Vocês pensem bem o que vocês lembram e o que vocês escolhem. Porque enquanto